observando o mundo. Então, essa nuvem é um pedaço do mundo. Ela representa, essa nuvem aqui, representa um pedaço do mundo. Ou seja, eu vou chamar, muitos livros chamam de mini-mundo. Ou um domínio. Essa palavra, guarda essa palavra, domínio. Domínio do conhecimento. Um domínio. O que é um domínio? É uma área, uma atividade. Por exemplo, a biblioteca é um domínio, a biblioteconomia é um domínio de conhecimento. Vamos dizer assim, o lidar com carnes, açougues, né, é um domínio. Tá? Quais são os cortes? Como que corta uma carne? Como que eu apresento uma carne? Então, isso é um domínio de conhecimento. A medicina, o câncer é uma doença que é um domínio do conhecimento. Você tem um oncologista, que é o especializado, o profissional especializado nesse domínio do conhecimento, que é muito vasto, inclusive. Né? Tem o domínio da medicina, o domínio da computação, o domínio da engenharia, o domínio da ciência da informação, o domínio da biblioteconomia. Então, os domínios de conhecimento. Então, o domínio de negócios, né? Como fazer negócio, o domínio do comércio, né? Eu quero fazer um comércio eletrônico. O que eu tenho que ter? Qual o domínio? Tem cliente, eu tenho compra, venda, eu tenho preço do produto, né? Como que eu escolho o produto? Então, são domínios. O que separa o especialista do generalista é que o especialista nada mais tem do que um vocabulário apropriado para falar, para conversar sobre aquele domínio com outras pessoas, ou com outros especialistas. Então, o domínio de conhecimento é um vocabulário, certo? Então, por exemplo, o que separa você de um cirurgião de barriga, por exemplo? É que quando vocês forem conversar sobre a cirurgia na barriga, você não vai entender nada do que ele está falando, porque ele está usando termos que você não estão no seu dicionário. Mas se você quiser, você pode colocar esses termos no dicionário, e se você quiser, você pode, depois de colocar os termos no dicionário, começar a aprender a prática de como fazer, o que é um determinado vaso, um determinado tipo ali na barriga. Então, a gente tem que desmistificar o conhecimento. Então, é importante isso, né? Porque todos nós podemos entrar em domínios e conhecer esses domínios, certo? De conhecimento. Agora, uma coisa é o vocabulário. O vocabulário ele é teórico, tem um vocabulário, um glossário, né? Tem um termo, definição, dicionário. Uma coisa é o vocabulário, outra coisa é a prática. A teoria é o vocabulário, a prática é a ação. A ação é outra coisa. Tanto que, filosoficamente, é interessante você separar teoria de prática, porque são conhecimentos de ordem diferente. Ordem diferente, por exemplo, o conhecimento teórico ele é chamado de conhecimento epistêmico. A ciência sabe aquilo, mas o conhecimento do dia a dia prático, da execução da ação, é um conhecimento ético. Ele é um conhecimento da praxis. Não é da teoria, é da praxis. Às vezes até esqueci a teoria. Eu sei fazer, o meu corpo incorporou aquela praxis, né? E aquilo vira um hábito, mas era um conhecimento antes. Então a prática, ela se retroalimenta da teoria e a teoria se retroalimenta da prática. Mas são coisas diferentes. Então não é porque você domina o vocabulário, você não tem como você dominar o vocabulário sem ir acompanhar um cirurgião, por exemplo, de barriga. Porque você não vai conseguir, é muita coisa se você não ligar aquilo ao seu corpo. O seu corpo vai absorvendo o que são as coisas, e aquilo vai entrando no seu cérebro, e aquilo vira você. Então chega uma hora que o seu cérebro virou aquilo. É como se você tivesse virado uma máquina de fazer aquele negócio, aquela ação, entendeu? Mas essa máquina precisa de vez em quando ser limpa pela teoria. Alguém testou coisas e falou, mostrou teoricamente que é melhor do que isso. E aí você começa a melhorar, a sua prática começa a melhorar, porque a teoria te iluminou a prática. Mas são coisas diferentes, tá? Então, o banco de dados, você primeiro olha o mínimo do domínio do conhecimento, seja ele qual for. Nesse domínio você vai conversar. E o que você vai observar nesse domínio? O vocabulário. Então, toda essa parte teórica, ela precisa ser organizada para compor o banco de dados. Então veja, vamos fazer a ligação entre o domínio e o dado.
Ah, professor, você está falando de domínio, cirurgia da barriga, mas o que isso tem a ver com o banco de dados? Tem tudo a ver, porque tudo começa no domínio. Então, se eu quiser fazer um sistema de banco de dados para apoiar a cirurgia de barriga, eu preciso saber o que eu registro, quais são os dados e informações que eu registro durante a cirurgia. Então, eu preciso saber o vocabulário, e o vocabulário vai ser representado na prática pelos dados ali, a pressão do paciente, o que aconteceu com a ferramenta que eu usei, etc, etc. E assim vai para qualquer domínio, negócios, comércio eletrônico, redes sociais. Imagina qualquer domínio, isso aí é uma verdade. Então você precisa observar o domínio. Por quê? Por que você quer observar o domínio? Porque, como a nossa colega falou no início da aula, né, eu falei, por quê? Porque a gente precisa analisar, né? A gente precisa analisar. Ah, mas para analisar, o que eu preciso para analisar? Eu preciso registrar. Então tem um registro. O registro, o que eu registro? Então a gente começa banco de dados falando, olha, existe um domínio de conhecimento que você precisa entender conceitualmente esse registro, esse domínio, para você analisar esse domínio, quais são os conceitos que ali estão. Né? Então você vai olhar um domínio, você vai ter o analista de domínio, ou também chamado especialista. O especialista, o profissional especialista. Profissional porque ele vive disso, ele vive dessa especialidade. Então, ele que entende aquilo ali. Né? Então, eu preciso da ajuda dele para entender o domínio. Por quê? Porque eu não tenho vocabulário. Onde vai estar o vocabulário? Na cabeça desse especialista de domínio. Então, eu preciso entrevistar. A equipe precisa de ter os seus membros, a equipe que vai desenvolver um banco de dados, ela precisa ter nos seus membros especialistas de domínio, que conhecem, por exemplo, fazer um sistema de empréstimo para a biblioteca, tem que ter um bibliotecário ali. Se não tiver um bibliotecário, não vai funcionar. Vou fazer um sistema para açougue. Se não tiver um açougueiro, não vai funcionar. Eu tenho que ter um especialista disso. Por exemplo, se eu estiver vendo o açougue do ponto de vista de negócios, eu preciso ter um especialista de domínio de pequenos negócios, um Sebrae da vida. Eu preciso ter alguém, um especialista do Sebrae ali. Para ele falar o que é um fluxo de caixa, como que eu vendo, como que eu compro o insumo do meu fornecedor, qual tem que ser a minha relação com o fornecedor. Né? Tudo isso você adquire com o tempo, você tem um vocabulário para lidar. Por mais que seja de negócios mais simples, menos técnicos, é um vocabulário do dia a dia. Mas uma cirurgia bariátrica, por exemplo, você vai entrar num vocabulário muito específico, que você não fica falando no dia a dia com as pessoas da cirurgia, sobre as técnicas de cirurgia bariátrica, não é? Ou bariátrica, ou, enfim, a cirurgia na barriga. Então, você precisa de quê? Dessa observação, você precisa gerar modelos. Modelos, certo? Essa palavra é importantíssima. Modelos. Tudo tem, se eu quero entender, eu preciso de modelos, tá certo? Modelos. Esses modelos, eles vão me permitir, tá, representar o dado no banco de dados. Tá? Então, o processo de construção de um banco de dados está resumido aqui a 100 metros de distância como isso aqui. Tá? Ou seja, eu tenho um mundo, eu observo o mundo, o que é importante no mundo, né? O que é importante. Importante para quê? Importante para analisar. Né? Eu quero analisar o domínio. Analisar o domínio, ou seja, eu quero saber, tirar relatórios daquilo que me importa conhecer no domínio. Né? Então, muito bem, isso aqui é chamado de modelo físico. Por quê? Por esse modelo físico, e nós temos mais 2 modelos aqui que são importantes. Né? É o modelo.
conceitual e o modelo relacional. Então, entre desses modelos aqui, tá? Isso aqui é dividido em um modelo conceitual e um modelo relacional. Finalmente, aqui embaixo, o modelo físico. Então, qualquer livro de banco de dados vai te introduzir esses três modelos. Esses modelos, esses dois aqui, estão aqui, ó, o modelo conceitual, o modelo relacional. Tá? Então, aqui, ó, nós temos uma linha de mais abstração, menos abstração. O que é isso, professor? Mais abstração, menos abstração. Mais abstração significa mais genérico, mais perto do ser humano, do dia a dia, da conversa, mais próximo da linguagem natural, abstrato, subjetivo, e menos abstrato, mais concreto, mais preciso, o modelo funcionando. Então, o modelo funcionando é o próprio banco de dados funcionando. E a gente chama o banco de dados do modelo físico, porque é o banco de dados implementado em SQL Server, em Oracle, em MySQL, em PostgreSQL. É o próprio sistema SGBD, né? É o próprio SGBD. Então, o SGBD, ele é uma camada aqui, né, em volta do banco de dados. Então, o SGBD, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Como eu falava, não tem só o arquivo, a planilha, né? Você tem todo o software que permite implementar o SQL e vai consultar o arquivo. Então, esse arquivo é o sistema físico, né? O modelo físico. Então, a disciplina, ela se organiza em volta desse esquema aqui. Então, o primeiro bimestre, nós vamos aprender como fazer o modelo conceitual. Segundo bimestre, como fazer o modelo... Bimestre, eu estou simplificando, tá? São 12 horas e 32 horas, dá 60 horas, né? Se eu me lembro bem, tá, nós temos 3 fases na disciplina. Tá? Então, aqui são 4 dias de aula, 12 horas de aula. Aqui, aí sobra de 60, 48. Aí, aqui são 3 aulas, 12 horas de aula, o restante está aqui. 24, menos 60. Fala aí, fala para mim. 36? 36 horas de aula. 36, 48, 60. Então, aqui, ó, veja que a gente vai gastar a maior parte do tempo aprendendo sobre o modelo conceitual. Como fazer o modelo conceitual? Que é o mais importante para a profissão de vocês. Vocês vão ser chamados a atuar no desenvolvimento de modelos conceituais o tempo todo. Eu diria que, dependendo de um pouco, né, do tipo de atuação que você tiver, você vai cuidar muito dos modelos conceituais, principalmente se você tiver atuações mais avançadas. Tá? Se você tiver atuações mais avançadas, por exemplo, se você tiver como responsabilidade atuar no comitê gestor de padronização da organização do conhecimento, se você for atuar, por exemplo, na academia, então é muito importante, mas se você for atuar num órgão público, por exemplo, na gestão do conhecimento desse órgão público, na gestão das informações, dos dados desse órgão público, né, ou de uma empresa privada, também você vai precisar saber quais são os padrões de representação do conhecimento, quais são os modelos conceituais que eles usam,
né? Toda empresa tem modelos conceituais, certo? Os modelos conceituais representam a arquitetura do negócio. Então você pode avançar muito nisso, vamos dizer assim, ser um profissional bem remunerado nessa área, tá? Da concepção de modelos que permitem representar uma realidade que existe e que precisa ser analisada, né? Então, por exemplo, na área de empresas, tem um negócio chamado fusões e aquisições. Em fusões e aquisições, você precisa ter um modelo de uma empresa e um modelo da outra empresa para você poder fundir esses modelos, senão não funciona. Sabe? Porque, por exemplo, você vai fundir a Localiza com a Elican, com a Locamérica. Você tem a Locamérica e você tem a Localiza. Elas resolveram se fundir. Tá, mas elas têm basicamente os mesmos sistemas. Esses sistemas conceituais, eles precisam ser integrados para fundar uma nova empresa. Olha, você só consegue fazer isso se você tiver modelos conceituais de como uma empresa funciona e como que a outra funciona. Porque senão você não consegue diminuir a complexidade. Então veja, você precisa de abstração, você precisa de abstrair. Por que abstrair é importante? Porque senão você fica sobrecarregado nos detalhes técnicos. Inclusive, a capacidade de abstração é uma capacidade humana, importantíssima para o raciocínio. Descartes lá já falava, do desenvolvimento da ciência, né? Dividir para simplificar, dividir para conquistar, dividir para simplificar. O método cartesiano é o quê? Se algo é muito complexo para mim, mesmo assim eu ainda consigo lidar com ele, porque eu divido a complexidade, divido em módulos. Então, Descartes, o método cartesiano, nada mais é do que a capacidade de abstrair-se dos detalhes e separar o que é importante, de organizar o que é importante e a relação entre essas coisas importantes. Porque aí você está fazendo análise. Qual a diferença entre análise e síntese? Presta atenção nisso. Quem sabe o que é análise e o que é síntese? E é horrível não saber o que é análise e o que é síntese. Você não pode passar a sua vida inteira sem saber o que é análise e o que é síntese, certo? Então, é um movimento, é o próprio movimento do espírito humano. A análise é você ir separando, abstraindo, separando partes. Jacques Stripador ele analisa o corpo humano, separando o corpo humano ali, aqui a perna, o braço. Ele está fazendo uma análise. Ele não está criando conhecimento novo, veja só, ele está só descrevendo. Por isso que a ciência gosta muito da análise. Ele só descreve o que é a realidade. Agora, o que é a síntese? Então, se a análise é um movimento para trás, no sentido de que você vai descobrindo o que tem ali, você vai abstraindo a complexidade, descobrindo as relações, a síntese é um movimento oposto. A síntese é um movimento de criação, é um movimento de eureka, é um movimento que você fala, puta merda, isso funciona assim, isso aqui é muito legal. Por quê? Porque você colocou o seu contexto, você analisou, mas no seu contexto, aquela análise vai te dar uma luz para pensar o seu contexto, pensar para frente. Então você pensa para frente, você fala assim, então dessa análise eu concluo o quê? Dessa análise eu faço a seguinte síntese. Então a síntese é algo seu, a síntese é algo que você criou num determinado contexto, com a sua inteligência, com a sua expertise. Entendeu? A síntese. Então a síntese é o que gera conhecimento. A síntese é o gerador, é o resultado da geração de conhecimento. Presta atenção nisso, né? Porque assim, o mundo é o pacto, o mundo é o que é o nosso dia a dia. Nós mergulhamos no mundo, fazemos análise do mundo, entendemos. Agora eu trago essa análise para a minha atuação pessoal, na minha empresa, na minha criação, ou seja, na minha inovação. O que é inovar, gente? Nada mais é do que fazer uma síntese contextualizada de algo que você domina, que você precisa resolver um problema específico. Aquela análise vai servir de insumo para você pensar uma coisa específica. Entenderam a síntese? Então a síntese é o próprio banco de dados aqui. A síntese de toda essa análise vai ser o banco de dados. Então, por exemplo, um doutorado, né, um mestrado. O que é a ciência? Análise e síntese. Então, um doutorado, o que é? Ele vai fazer análise do referencial teórico, ele vai fazer análise dos trabalhos correlatos. Basicamente, ele vai analisar o que ele precisa de teoria
e quem já tentou resolver aquele objetivo que ele tem. Então, ou seja, são os trabalhos correlatos. Quem tentou fazer isso? Então, ele precisa dessa análise. Mas, quando ele vai gerar o trabalho dele, e você, José, o que você criou no seu doutorado? Qual foi o conhecimento que você agregou? E a síntese. Então, no próprio documento de doutorado, ele revela a estrutura do pensamento humano, ou seja, ele parte do referencial teórico, trabalha os correlatos, é claro que é à luz do objetivo que ele tem, né? Ele aplica uma metodologia, e aí ele desenvolve, e aí ele sintetiza. E na hora da síntese, ele tem que aparecer, o José tem que aparecer, entendeu? Na hora da análise, o que tem que aparecer é o referencial teórico, são os outros autores. O que o mundo disse disso? Eu estou analisando. O que eu penso disso, nesse contexto meu, com a minha capacidade, com a minha especificidade. Aí eu crio. Entendeu? Olha como é bonito isso aqui. Do genérico para o específico, do mais abstrato para o mais concreto. Então aí, assim, um doutorado, um doutor, por que ele é chamado de PhD? De doutor? Porque ele aprendeu, durante o processo dele de 4 anos fazendo doutorado, ele fez mestrado já, mas o mestrado não aprendeu muito, não, ele aprendeu só o que é pesquisa, tá certo? Mas não, por quê? Porque o mestrado não precisa ser gerador de conhecimento. O mestrado tem que dominar uma técnica, um conhecimento, mas ele não tem que criar conhecimento novo. O doutorado tem que criar conhecimento novo. Tem que ser considerado novo. Eu tenho que ir na literatura falar, isso não existia, esse cara criou. Tá? Então, por isso que ele é chamado de Philosophy Doctor, né? PhD. Por quê? Porque ele entende a ciência e a filosofia da área dele. Então a filosofia, ela ilumina a ciência também, dos métodos e técnicas de aprendizado e de produção de conhecimento. Né? Tem a filosofia da ciência. A filosofia da ciência estuda o processo de produção de conhecimento científico. Então, um doutor, ele só tem o título se ele foi considerado pela banca apto a gerar conhecimento novo. Tá? Então, tem uma pergunta aí da colega? Mais abstração, menos abstração, ou mais concreto, mais concretude. Mais abstrato, menos abstrato, mais concreto. Ou seja, né, é aquela coisa, fazendo uma analogia, toda aquela parte teórica do doutorado é abstrata e tal, né, teórica, mas aí ele aplicou aquilo numa realidade, ele buscou dados, ele foi na prática, ele entrevistou pessoas, ele fez experimentos, e esses experimentos, então, permitiram a ele concretizar aqueles conceitos e gerar uma síntese de novos conceitos, novos conhecimentos que são retroalimentados na ciência. Uma nova técnica para operar a barriga, uma nova técnica de cirurgia plástica, uma nova técnica de controle de acervo bibliotecário, ou uma nova técnica de corte de carne, sei lá, qualquer coisa que envolva o espírito humano e a inteligência. Tá certo? Então, a gente observa um domínio, a gente cria modelos e mapeia esses modelos para o banco de dados. Porque aí eu vou ter o elemento que me permite fazer o quê? Né? Esses dados, eles vão... Aí eu vou chegar naquela pirâmide, né? Na pirâmide Dix lá. Mas eu vou passar a sabedoria, eu vou falar só da parte epistêmica, não vou falar da parte ética. Tá? A parte epistêmica é dado, informação e conhecimento. Né? Então, essa pirâmide é chamada de porque tem a sabedoria aqui em cima, mas eu não vou falar, porque a sabedoria a gente vai precisar ir para uma questão ética, filosófica, da filosofia ética, né? E aí outros
momentos são importantes, por exemplo, né? Outros exemplos de interação social, por exemplo, o seu grupo de relações, né? Se você for um praticante, por exemplo, de igreja, né? De alguma religião, você lá vai entender um pouco sobre essa sabedoria. O que é uma vida bem-sucedida? Né? Então, transformar minha vida numa vida bem-sucedida é um aspecto muito mais da sabedoria, é uma capacidade, uma habilidade muito mais da sabedoria do que do conhecimento epistêmico. Né? Você pode ter canais extremamente educados e bem, né? Ana Arendt, né, fala da questão do mal, né, onde ela analisa como que na Segunda Guerra nós tivemos pessoas extremamente capazes, tecnologicamente da época, ao mesmo verdadeiros monstros, né, que traziam mal para a humanidade. Então, na sabedoria entra a dimensão humana. E a dimensão humana ela é extremamente complexa. Né? E aí, cada humano é um humano, e nós somos, cada um é um universo. Né? Então, aquilo que os nossos gostam de falar sobre os gestos, né? O sapo nasce sapo, sapeia, o sapo sapeia, só sabe sapear, tá certo? A gente vai além da natureza. Então, além da natureza, a gente constrói a natureza. Não constrói a natureza, mas constrói em cima da natureza, com a ajuda da natureza, de preferência sem destruí-la. Então, daqui nós temos uma retroalimentação para o domínio. Nós vamos retroalimentar o domínio. Então, aqui nós temos, então, o banco de dados deu apoio à organização e à gestão desses dados. Esses dados foram usados para encontrar informação. Informação habilitou a atuação, o conhecimento, que é a capacidade de agir. Vamos falar um pouco mais sobre isso. E a capacidade de agir no domínio. Né? Então, isso aqui me permite explorar o domínio. Né? Intervir no domínio. Né? Esse conhecimento me permite conhecer, compreender, conhecer, decidir. Compreender, conhecer, decidir. O que eu quero é decidir da melhor forma, da forma mais inteligente possível, em qualquer domínio. Né? E o dado aqui, ele, quando combinado entre si, nas tabelas que eu tenho no banco de dados, mais um determinado contexto, ele se transforma em informação. E a informação, mais algumas regras, se transformam em conhecimento. Mais algumas regras, junto com a capacidade de ação, de agir. Regras, mas a capacidade de agir é o conhecimento. Tá? Muito bem. Então, aqui, dando um exemplo para vocês, olha só, por que a pirâmide é uma pirâmide? Né? Vamos dar um exemplo, trazer isso para o nosso dia a dia, dar mais carne aí, para a gente, mais concretude, menos abstração, está muito abstrato isso. Traz para a terra para a gente. Então vamos dar um exemplo, o exemplo serve para isso. Dá um exemplo, né? O exemplo serve para transformar a coisa em algo mais concreto. Então vamos supor, eu sou, não importa o que eu sou, tá? Eu vou, imagina um sujeito mede a pressão de um outro sujeito. Vamos dar esse exemplo. Tá? Vamos dar esse exemplo. Aí eu vou pegar lá o esfigonômetro, como é que chama aquele aparelho de mede a pressão? Esfigonômetro. Que aqui estou gastando aqui vocabulário, não é gastando vocabulário, eu nem sei isso aí, mas eu sei que esse nome é complicado, esfigonômetro. Então você pega aquilo lá
enche de ar, vai medir, mensurar a sua pressão arterial, né, que é composta de sístole, de ácido, então tudo isso eu preciso conhecer, né, para falar esse vocabulário, para falar esses termos, eu preciso de conhecimento. Mas vamos supor que eu não sei nada disso, eu medi lá, e deu lá o quê? Deu 15 por 9. Tá? 15 por 9. Então, aí o registro, 15 por 9 é o registro. Registro isso lá, medi o José, medi a pressão do José. O José estava deitado quando eu medi a pressão. Então, olha o que eu estou registrando. Ó. Esfigma não. O José estava deitado, eu medi com tal instrumento, deu 15 por 9, ok? E tá bom. O registro 15 por 9, por que a pirâmide é larga? Qualquer um alfabetizado compreende, consegue interagir com 15 por 9. São dois números, né? Então, dois números, duas dimensões, uma é 15 e outra é 9. Tá certo? Então, uma grande quantidade, o dado está espalhado. O dado tem há milhões, milhares e tal. O que eu preciso é tirar desses dados a inteligência. Tá certo? É tirar desses dados a capacidade de decidir. É tirar desses dados a capacidade de mover um negócio, né? Ou de fazer uma operação. É claro que isso não é assim automático, existe todo um processo, você tem que incorporar aqueles dados na medida em que você tem informação, em que aquilo gera conhecimento, você virou uma máquina de conhecimento, você é um ser conhecedor. Então, o ser conhecedor não é um banco de dados, entendeu? É um ser capaz de agir na realidade, porque ele interiorizou no seu corpo todos aqueles dados, informações e conhecimentos. Porque ele pode estar errado, se ele estiver errado, ele vai olhar os dados novamente para ver se os dados realmente mudaram, ou alguma coisa mudou, que aquele conhecimento não é mais válido. Tá certo? Porque o conhecimento evolui o tempo todo, a partir da análise de dados. Tá certo? Então, por exemplo, por que o tratamento do câncer evolui tão rapidamente? Né? Porque tudo aquilo é registrado, porque o DNA foi decodificado, o DNA do ser humano, o DNA dos animais, tudo foi colocado em banco de dados. Então, hoje se constrói uma vacina, vocês viram na pandemia, em alguns meses, graças a quê? Graças à tecnologia de banco de dados. Sem a tecnologia de banco de dados para registrar e combinar, gerar informação, gerar conhecimento, não há como você dar conta da complexidade. Não é no seu caderninho que você vai resolver. Né? Antigamente, eu, na época dos anos 90 ainda, as empresas ainda faziam aquele livro caixa, né? Aí o cara ia lá na prefeitura e ia lá ver o seu livro caixa. Né? Quer dizer, hoje não tem o menor sentido você fazer um livro caixa. Né? Qualquer padaria, por mais pobre que ela seja, padaria é um negócio assim, muito humano, né? Onde você vai comprar o seu pão, ele tem lá um sisteminha mesmo, né? Básico. Pode perguntar. Então, essa pirâmide, poderia dizer, dado foi um número que eu peguei qualquer nesse caso. Sem contexto. Sem contexto aleatório. Aí, esse dado processado de informação, essa informação analisada e o conhecimento analisado, aglomerado com outros, leva a sabedoria. Mais ou menos, a ideia básica é essa, mas isso aí dá para você falar 500 páginas. Tá? Sobre esse processo aqui, esse é o processo humano, é o processo da percepção humana. Exatamente. Então, vamos tentar, voltando ao exemplo, eu tenho 9 por 15. Todo mundo conhece, uma pessoa semi-analfabeta, por exemplo, reconhece o número 9, reconhece o número 15, tá certo? Agora, menos pessoas sabem que no contexto da aferição da pressão arterial, 9 é sístole, 15 é diástole, a pressão arterial nem sabe disso, às vezes o enfermeiro nem sabe se o 9 é sístole, é diástole, entendeu? Ele só sabe que a pressão dele está alta. Olha o que ele sabe, que a pressão está alta. Se ele sabe que a pressão, o menino lá, o alfabetizado, não sabe que a pressão está alta. Então, pressão alta é um novo dado. Alta
é um novo dado que foi agregado. Por quê? Porque ele encontrou um contexto. Qual é o contexto? O mínimo de sabedoria, não se chama de sabedoria, não. O mínimo de informação que a pessoa adquire no conhecimento, no cursinho técnico de enfermagem. Se o técnico de enfermagem estiver uma pressão alta, pelo amor de Deus, tá certo? Então, o mínimo que ele fica aprendendo no cursinho de técnico de enfermagem é até quando que a pressão pode ser considerada alta. E mais, onde que essa pressão foi medida? Porque se for em pé, pode ser diferente de ser deitado. E mais, qual que é a idade da pessoa que foi objeto da aferição? Se for uma pessoa jovem, essa pressão tem que ir para o hospital imediatamente. Se for uma pessoa de 80 anos, está tranquilo. Né? Então, está vendo a quantidade de conhecimento, de informação que essa pessoa tem? Agora, quando você vai lá e fala assim, tá, ok, pressão alta, uma nova informação, então agora eu sei, não só o físico, eu sei que o dado, tem um novo dado, e que aquele pressão, aquilo tudo virou dado. Pressão alta, entendeu? É dado e informação ao mesmo tempo. Vocês precisam entender que na nossa capacidade, na nossa insistência em dividir tudo, vamos dizer assim, muito maniqueisticamente, né, de uma maneira, isso é isso, sim ou não, de uma maneira maniqueísta, né, de uma maneira sim, não, de uma maneira absoluta, de uma maneira descontextualizada. Ah, não, eu gosto ou não gosto? Tá certo? Na nossa mania, nós precisamos disso para ter segurança, a gente quer definições estanques, uma definição, até uma definição do ponto de vista filosófico, é o quê? Né? É o que aquilo é e o que só aquilo é. Né? Então, assim, são as condições, são as coisas necessárias e suficientes para uma coisa ser o que ela é. Isso é uma definição científica, vamos dizer, né? Definição filosófica. Mas o mundo não é assim. As definições